Nós temos uma palavra, Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Eu tenho certeza que você que está aqui, você que realmente está aqui com o seu coração, não somente de corpo presente, Deus quer trabalhar no seu coração. E eu já fiquei muito feliz de tudo que eu vi Deus fazendo. Pessoas, isso para mim é o mais importante. Sabe qual é o mais importante para Jesus? Pessoas. E eu vi pessoas dando seus primeiros passos aqui. E isso é o que mais alegra o meu coração, quando nós vemos pessoas dizendo sim para Jesus. Você quer dizer sim para Jesus? Sim? Então vamos lá. Abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 21. Nós vamos ler aí um pouco sobre a história de dois homens, Esaú e Jacó. E por que nós vamos falar sobre esses dois homens? Por que nós iremos falar sobre Esaú e Jacó? O que Esaú e Jacó têm a ver com cada um de nós aqui? Ok? Quando nós olhamos para a nossa geração, então, eu estou me comunicando com uma geração aqui, certo? Então, os pais de vocês foram uma geração, os avós de vocês foram outra geração, e agora vocês são uma nova geração, ok? Nós que estamos aqui, a geração, os millennials, né? A geração Z, os alfas, né? Que estão vindo aí, é o nome que se dá para as gerações. Nós temos condições e capacidades específicas que nós acabamos aflorando na nossa sociedade. Então, para essa geração, que é a maioria de vocês que estão aqui, que é a maioria das pessoas, né, já está se tornando quase que a maioria no mundo, a tal da geração Z, nós temos uma característica importante, tanto da geração Z quanto tal dos millennials, que é a tal da ansiedade. Mas eu não vou fazer uma terapia com você aqui. Okay? Não é meu objetivo te diagnosticar como um ansioso, como um depressivo, ou seja lá o que for, qual transtorno mental possa existir. Mas a verdade é que a nossa geração é a que apresenta, dentro do decorrer da história, os maiores índices de ansiedade, depressão, de burnout, ou seja, de transtornos psicológicos. E dentro dessa realidade que nós temos, uma condição específica dessa sociedade, dessa geração ansiosa, é o imediatismo. É o aqui e o agora. Eu preciso experimentar tudo que eu posso o mais rápido possível. Se esse cara que está com o microfone na mão não for rápido, se ele não for engraçado, se ele não me entreter, logo eu quero ir embora o mais rápido possível, porque eu não consigo ficar nesse ambiente. Quem já se sentiu assim na escola, por exemplo? A escola é um ambiente desafiador para essa geração, porque o aprendizado nem sempre é dinâmico, o aprendizado nem sempre ele é rápido, o aprendizado muitas vezes ele é metódico, ele é gradual, e nós estamos diante de uma geração que quer tudo para ontem, e por isso, talvez para você a escola seja tão torturante, uma faculdade seja tão torturante, uma geração que é ligada na rapidez, tudo tem que ser muito rápido. Esses dias, eu não lembro quem falou isso, mas estavam num culto em outro lugar do mundo, se eu não me engano era na África, e lá eles me parecem que às vezes tem culto lá que rola durante 6 horas. Você já se imaginou num culto durante 6 horas? A gente começou 7h30, quem é bom de matemática aí, vamos até que horas, se for 6 horas? Me ajuda que eu sou de geografia. 1h da manhã. Muito bem, o Iago é bom, hein? Que hora que você falou, Iago? Eu não entendi. 1h da tarde. 1h da tarde. Foi isso que eu disse, não foi? Todo mundo entendeu isso, é que você entendeu errado. Então, você já imaginou você virar à noite aqui? Você ficar aqui a noite inteira, cantando a Deus, ouvindo uma palavra? Os nossos cultos, eles precisam ter aí um limite de validade, né? 2 horas no máximo, porque nós não conseguimos nos ater durante muito tempo a uma palavra, nós não conseguimos ficar durante muito tempo num determinado lugar. A nossa geração, ela é uma geração ligada no prazer. As nossas atividades, o culto, a célula, a escola, o trabalho, tudo precisa nos agradar, porque se do contrário não nos agradar, nós não temos condições, paciência e vontade de estar nesses lugares.
São coisas assim que eu escuto. Por que você não vai na célula? Porque a célula não é legal. Por que você não gosta da escola? Porque a escola não é legal. São falas que nós escutamos e que, na verdade, mostram a característica da nossa geração, que é movida por prazer, que é movida pela sensação da dopamina no cérebro. Ou seja, somos uma geração viciada em prazer, viciada em dopamina. O celular, as telas, alguns pecados que infelizmente acomete, a maioria dos meninos hoje, a pornografia, a masturbação, é um descarrego de dopamina aí no seu cérebro. Tudo isso nos leva, galera, a esse quadro da nossa geração, em que nós somos movidos pelo prazer, nós somos movidos por aquilo que nos agrada. Se não me agrada, se não faz o gosto do cliente, então eu não tenho a obrigação e eu não quero permanecer. A nossa geração também, por conta dessa necessidade de viver tudo no aqui e no agora, precisa do entretenimento. Eu preciso, de alguma forma, entretê-los, eu preciso, de alguma forma, buscar meios para que vocês permaneçam conectados, porque, caso contrário, a sua atenção vai fazendo assim, tchau, 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 tchau. Essa é a nossa geração, com dificuldade extrema de se conectar a um momento como esse. Porque é uma geração movida por rapidez, por prazer e por entretenimento. Então, diante dessas verdades, diante dessa geração que nós estamos vivendo hoje, eu tenho uma boa notícia para você. Embora essa seja a nossa geração, você não precisa ser assim. Você pode ser diferente. Você não precisa ser uma pessoa movida à rapidez, ao entretenimento e ao prazer. Você pode ser uma pessoa diferente. E a história que nós temos aqui sobre Esaú e Jacó nos conta sobre os impactos negativos e do quão prejudicial pode ser se nós não entendermos que, enquanto cristãos, não fomos chamados para vivermos da maneira como a nossa sociedade está vivendo. Você não foi chamado para tão e somente viver a rapidez de relacionamentos que hoje começam e amanhã terminam, amizades que hoje começam e amanhã terminam, jogos que são rápidos. Hoje ninguém mais quer saber muito de jogo de estratégia, Age of Empires, tal. Tem jogos aí que a galera já não quer muito. Você já imaginou você ficar lá? Se bem que a galera ainda joga aí um Dota, será? Um League of Legends? Não? Quanto tempo dura uma partida aí de LOL, sei lá? Alguém sabe? Quanto? De 40 a 1 hora, certo? Esses jogos de estratégia que eu jogava aí, estou ficando velho já, durava 3, 4 horas. Quem joga o War aqui? War. Só uma pessoa levantou a mão, hein? Quanto tempo mais ou menos dura uma partida de War? 3 dias úteis, falaram. Porque o negócio é pegado. Percebe? Nós não temos mais essa conexão, porque nós queremos tudo muito rápido. A sociedade ansiosa quer viver tudo muito rápido, com o prazer e com essa fluidez da velocidade do entretenimento. Vocês abriram aí em Gênesis 21? Só para nós entendermos então para nós que somos cristãos, qual é o desafio de vivermos no meio dessa sociedade. Amém? Acharam aí? Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó.
Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que ele trazia. Rebeca, porém, amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer deste ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura, ou seja, o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Diante dessa sociedade, então, que nós vivemos e diante de uma história como essa, nós temos aqui dois homens, Esaú e Jacó. Eu quero muito que você, ao olhar para as atitudes de Esaú, entenda que Esaú representa essa sociedade baseada na rapidez, no entretenimento e no prazer. Enquanto Jacó representa aquilo que de fato Deus espera que nós sejamos. Pessoas que se movimentam por uma promessa. O tema da ministração de hoje é promessas ou propostas. Por qual delas você tem se movido? Você tem sido como Esaú, como nós veremos hoje, que se movia, que representa pessoas que se movem por propostas, ou você tem se colocado como Jacó? Você tem se movido por promessas, por aquilo que de fato Deus tem comunicado a você, por aquilo que você lê quando tem contato com as Escrituras. Se você não entendeu muito bem a história, Isaac e Rebeca se casaram, mas Rebeca não podia ter filhos, Rebeca era estéril. Então Isaac ora a Deus, Deus atende o pedido de Rebeca, e Rebeca então engravida. E ela começa a perceber que dentro da barriga dela começa a haver movimentos muito fortes, como se um bebê estivesse empurrando ao outro dentro da barriga dela. Ela pergunta a Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E então Deus diz: olha, dentro do seu ventre existem duas nações. Uma será mais forte do que a outra. O mais velho será servo do mais novo. E então, a partir dessa oração, Deus revela para Rebeca uma promessa. O mais velho servirá quem? O mais novo. E aí então a história continua e o texto nos fala que os meninos cresceram. E Esaú era forte, Esaú era um homem do campo, Esaú era caçador, Esaú era bem mais, né, ele era preferido por Jacó, por Isaac do que Jacó. Enquanto Jacó era mais preferido da mãe. Então Isaac, que era o pai, que era o líder da casa, naquele contexto bíblico, amava mais a Esaú, forte, habilidoso e caçador, como diz o texto, porque ele trazia as caças, então Isaac saboreava dessas caças, enquanto Jacó era mais um homem de casa, era um homem mais que habitava nas tendas, e então ele era mais preferido por sua mãe, Rebeca. E num belo dia, a Bíblia nos conta que Esaú saiu para caçar, e quando ele retorna, cansado, faminto dessa caçada, o irmão dele, Jacó, estava preparando um ensopado vermelho, um ensopado de lentilhas. E então Esaú chega morrendo de fome e fala: me dê um pouco dessa comida aí, porque eu estou morrendo de fome. E Jacó fala assim: olha, eu até te dou, mas primeiro você precisa me vender o seu direito de filho mais velho. E Esaú pega e fala: eu estou morrendo de fome, do que me adianta esse direito de filho? Me dê logo essa comida. E ele vai lá e fala assim: mas antes você precisa fazer um juramento. E a Bíblia diz então que Esaú fez o juramento, comeu, bebeu, levantou-se e foi. E a Bíblia termina esse texto que nós lemos com uma triste frase dizendo que Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Diante desse texto, eu gostaria muito que nós nos atentássemos a uma primeira verdade. Uma sociedade, uma geração que é movida a rapidez, a prazer
e a entretenimento, infelizmente, tem a sua condição de fazer escolhas completamente comprometida. Você fez diversas escolhas até esse momento do dia. E você com certeza fará muitas outras escolhas. Mas esse texto nos mostra que Esaú, por conta de estar sendo movido pelo saciar-se no aqui e no agora, Esaú sendo movido pelo prazer, Esaú sendo movido por essa rapidez de solucionarmos as nossas necessidades, Esaú acaba trocando um prato de comida pela bênção de ser o filho mais velho. Talvez você não entendeu ainda o que isso significa. O que significava nesse contexto essa herança de ser o filho mais velho? Nada mais, nada menos que Esaú estava trocando herdar todas as riquezas de Isaac. Porque naquele contexto, o filho mais velho herdava toda a riqueza do pai. A Bíblia nos conta que Isaac era riquíssimo, a ponto de despertar inveja. Mas Esaú não se importou com isso. Dentro desse contexto, a bênção de ser o filho mais velho significava que Esaú herdaria todos os servos e servas que o pai dele possuía. Que a Bíblia, alguns versículos a seguir, vai dizer que ele possuía muitos servos e muitas servas. E por último, Esaú estava abrindo mão da bênção que Isaac carregava de Abraão. A bênção que dizia, olha, farei de você uma grande nação, vou multiplicar você pela terra, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Agora parece que dá para a gente entender um pouco mais do tamanho da estupidez desse homem. Ele estava trocando todas as riquezas, certo? Todas as riquezas, Isaac era riquíssimo. Ele estava trocando o direito de governar sobre a casa do seu pai, de governar sobre os servos, servas e todos que moravam na casa do seu pai. E ele estava trocando a bênção abraâmica de se tornar próspero, de se tornar um grande povo e de abençoar toda a terra por um simples prato de comida. Coloca na balança. Você faria isso? Você teria uma atitude estúpida como essa? De trocar todas as riquezas? Faz de conta que seu pai é rico. Tá bom? Faz de conta que seu pai é rico. Tem uns aí que não precisa fazer de conta não. Amém, glória a Deus, né? Mas faz de conta que seu pai é rico. Que o seu pai tem muitos bens, muitas posses. Que o seu pai tem uma empresa, ele tem funcionários que trabalham e que um dia você vai herdar tudo isso. E você vai lá e troca a empresa do seu pai, a riqueza do seu pai, por um McDonald's. Vale a pena? Se for com sorvete, né, no final. Brincadeira, né, misericórdia. Vale a pena, galera? Mas foi isso que Esaú fez. Esaú estava com a sua capacidade de fazer escolhas completamente comprometida. E é isso que eu vejo, infelizmente, na nossa geração. Jovens, adolescentes, adultos também, com suas capacidades de fazer escolhas completamente comprometidas. Vou te dar só um exemplo bobo. Eu dou aula, sou professor, né? E cheguei nos alunos, né? Eu fui substituir o professor de educação física. Eu tive essa triste missão de substituir o professor de educação física. Cara, não tem nada pior do que você assumir uma bronca dessa, para a molecada de 11, 12 anos. Porque eles querem jogar bola, eles querem sair correndo, eles querem, né, brincar. E eu cheguei na sala, eu sou de geografia, e eu cheguei na sala e eu tinha prova, acho que, se não me engano, era na aula seguinte, né, era uma aula de geografia que era a prova, e antes da aula de geografia era educação física. E eu cheguei para eles assim, ó, gente, nós não vamos para a quadra. Aí vocês já imaginam, né? Fizeram cartaz, fora Daniel, jogaram aqueles, né, botaram a minha foto na parede, jogaram dardo, fizeram X, queriam me depor, queimar meu corpo em praça pública. Vocês imaginam o que aconteceu, a molecada ficou louca, porque eu falei que nós não íamos para a quadra. E aí eu peguei e falei assim, na minha ingenuidade, né, falei, bom, vou falar para eles o porquê que nós não vamos para a quadra. Falei, a gente tem prova daqui a pouco.
Vocês preferem, sério, vocês preferem ir brincar e jogar ping-pong ao invés de preparar para a prova? Então vamos, já que é isso que vocês querem. O que eles fizeram? Eles estavam levantando e eles estavam indo. Vocês percebem como, a partir do momento que nós vivemos em busca da satisfação, do prazer, do entretenimento, do aqui e do agora, como nós temos nossas capacidades de escolhas completamente comprometidas? Nós estamos falando aqui de um exemplo bobo, mas nós fazemos isso muitas vezes no nosso dia a dia com Deus. De que me vale a herança de ser filho, se agora eu preciso ser feliz, né? Se agora eu preciso ter as minhas necessidades atendidas? De que me vale esse negócio aí de que ele vai vir me buscar e eu vou para o céu e nós vamos morar juntos? De que me vale esse negócio se agora eu preciso satisfazer a minha vontade? Talvez você não trocaria uma preparação para a prova por um ping-pong, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo pode comunicar no seu coração o que você tem trocado agora. Que coisas você tem trocado na sua vida, que não tem valor nenhum, que se iguala a uma sopa de lentilhas, e você tem abraçado essa sopa de lentilhas, que é o prazer no aqui, no agora, e esquecendo-se de uma eternidade que tem pela frente. Aí a história fica um pouco mais séria. Porque agora nós não estamos mais falando de comida, nem de ping-pong e nem de prova. Estamos falando de uma eternidade, que muitas vezes nós abraçamos como Esaú abraçou um prato de lentilha, em troca de uma herança enorme, da qual talvez você, se estivesse no lugar dele, olhando assim, do jeito que você está olhando agora, você fala assim, não acredito que esse cara fez isso. Mas, de acordo com a Bíblia que nós lemos, é exatamente isso que ele faz. Ele diz, de que me vale esse direito? De que me vale ser filho de Deus? Que importância isso tem? Infelizmente, ainda que nós muitas vezes não digamos isso, ainda muitas vezes que nós não assumamos que vivemos assim, infelizmente nós negociamos uma coisa muito grande por um prato de lentilha. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração quais são os pratos de lentilha que você tem abraçado. E quais são as riquezas do seu pai que você tem trocado por coisas tão bobas, que um dia vão sumir como uma fumaça. Diante dessa história, nós precisamos entender por que Esaú fez isso. Por que Esaú trocou uma coisa tão importante, cara? A chance de se tornar uma grande nação, de ser um grande povo, de abençoar todas as nações da terra, porque ele trocou a riqueza do seu pai, porque ele trocou governar sobre a casa do seu pai, porque ele trocou tudo isso por uma sopa de lentilhas. Quando nós lemos no texto, a Bíblia diz que ele estava com fome. Esaú, segundo as próprias palavras, estava morrendo de fome. Esaú fez isso porque estava sendo guiado pelas suas necessidades. Deixa eu te falar um negócio. Suas carências e suas necessidades são um péssimo guia para você. Se você se mover pelas suas carências, se você se mover somente pelas suas necessidades, essas duas coisas vão se revelar a você como péssimos guias. Eles vão te levar talvez a caminhos dos quais você, quando olhar para trás, você vai dizer assim, meu Deus, eu não queria ter chegado aqui.
Mas infelizmente, por ter sido guiado pelas suas carências e suas necessidades, você chegou nesse momento. Você está nessa condição. Mas a minha oração é que a sua condição seja diferente da condição de Esaú. Porque o texto de Hebreus diz que Esaú, que é chamado de profano em Hebreus, porque trocou a sua bênção de filho mais velho por um prato de lentilhas, e quando buscou arrependimento em lágrimas, a Bíblia diz que ele não pôde encontrar lugar de arrependimento. Então, a minha oração é que se você ainda está sendo guiado pelas suas carências e suas necessidades, você perceba isso o mais rápido possível. Para que você não se iguale a Esaú, quando em lágrimas você buscar arrependimento e esse arrependimento não for mais possível. Dentro da história que nós vimos, nós temos um homem que trocou tudo que tinha só porque estava com fome. Talvez você não vai fazer isso. Mas se nós olharmos para as nossas vidas, às vezes nós estamos sendo guiados mais por propostas do que por uma promessa. Mais por uma proposta de um prato de lentilha do que por uma palavra e por uma promessa que nós podemos receber do nosso Pai. Infelizmente, quando nós agimos de acordo com as nossas carências e necessidades, nós temos nossos relacionamentos comprometidos. Sabe, às vezes não era o momento de você começar um relacionamento. Mas eu necessito de alguém. Percebe? Muitos de nós começamos relacionamentos em momentos errados na nossa trajetória. E esses relacionamentos nos afastam de Deus, nos levam a caminhos que nós não queríamos. Mas nós tomamos a decisão por necessidade. Olha o que tem, vou falar com as meninas primeiro, né? O que tem menina com uns embuste, carregando uns caras sem vergonha, porque se move e se envolve por necessidade. O que tem de homem agora, né? Vou falar com os homens também, né? O que tem de homens brincando com o seu futuro, ao invés de estar estudando, ao invés de estar se aprimorando, ao invés de estar, sabe, se preparando para a vida adulta, porque um dia ele vai ser responsável por uma casa, um dia ele vai ser responsável pela vida de uma mulher, mas ele age por pura e mera necessidade. E o que eu estou falando, galera, não é assim, eu acho que é assim, não, eu sei que isso acontece, porque isso um dia aconteceu comigo. Ao invés, né, na minha adolescência, no momento em que eu tinha ali os meus 13, 14, 15 anos, ao invés de eu levar a escola a sério, ao invés de eu me dedicar aos estudos, ao invés de eu buscar me preparar, me capacitar para me tornar um homem com um salário digno, com uma boa renda, para que um dia eu pudesse, de fato, dar um futuro melhor para minha futura esposa, eu ficava andando de bicicleta, tentando dar grau o dia inteiro. Isso, eu sei que o texto está falando de prato de lentilha, mas você está entendendo o paralelo. Você, menino, está entendendo que se você se mover somente pelas suas necessidades, você pode comprometer o seu futuro, você pode comprometer o futuro de outras pessoas. Você, menina, se mover somente por necessidade, por carência, você pode acabar em relacionamentos que só vão destruir o seu coração. Dá tempo ainda, hein, de começar um cursinho, entrar na faculdade, hein? Parar de ficar dando grau à tarde nas férias, hein? Dá tempo ainda, meninas, de você ver se esse relacionamento de fato serve para você.
Pare de se mover por necessidade, pare de se mover por carência. Infelizmente, pessoas que se movem dessa forma acabam caindo em amizades impróprias, porque tem necessidade de aprovação. Pessoas que agem por necessidade, que agem por esse desejo de ser aceito, e infelizmente acabam estragando bons relacionamentos também. Pessoas que têm uma carência extrema, que têm necessidades acima de tudo, elas estragam bons relacionamentos porque depositam no outro toda a responsabilidade de fazê-la feliz. De achar que o outro tem a responsabilidade de suprir tudo que eu preciso. Pessoas que se movem somente por carência e por necessidade, estragam bons relacionamentos, se envolvem com amizades impróprias. Pessoas que se movem por necessidade e por carência, infelizmente, não conseguem ter um compromisso com Deus. Porque aceitam toda e qualquer tipo de proposta, como Esaú aceitou. Mas, para a gente finalizar, eu creio que nós não temos só Esaús ouvindo essa mensagem. Nós temos alguns Jacós aqui, amém? Essa é a minha oração. Que nós tenhamos espaço no nosso coração para não nos mover. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil não se mover por necessidade e por carência. Sabe? Você ter que fazer as coisas do jeito de Deus. Qual que é o jeito de Deus? Vamos falar de relacionamento rapidinho? Você se unir a alguém que tem o mesmo propósito que você. E não se unir a alguém que está indo para um caminho diferente do seu. Porque você está entrando num bonde, você está entrando num ônibus, que ele vai parar num lugar que você não queria ter chego. Eu creio, e eu fico muito feliz, né, quando eu vejo pessoas que se movem por palavras e por propósitos, e não por promessas. E Jacó representa essas pessoas. Jacó, como nós lemos no texto, ele não tinha pelo menos a Bíblia não menciona, então se não faz menção, como fez menção Esaú, provavelmente ele não era assim. Jacó não era dos mais fortes. A Bíblia não fala que ele era um homem do campo, como era o seu irmão. A Bíblia fala que Jacó, ele não era um caçador habilidoso, ele só ficava dentro de casa. A Bíblia diz que Jacó, além de não ser fisicamente como seu irmão, além de não ser habilidoso como seu irmão, Jacó era o irmão mais novo. Ele não tinha direito legal sobre todas as riquezas de Isaac. Ou seja, Jacó não tinha nada a favor dele. Nada. Mas sabe o que Jacó tinha? Uma promessa. O mais velho servirá o mais novo. E Jacó, ao que tudo nos indica, galera, viveu a vida dele por essa promessa. Ainda que nada ao seu redor favorecesse o cumprimento dessa promessa. Ele não poderia tomar fisicamente as riquezas do seu irmão, porque ele não era mais forte que ele. Jacó não tinha a mesma velocidade, as mesmas habilidades de Esaú. Jacó não tinha a preferência do pai. Se nós olharmos humanamente falando, nada, absolutamente nada na história de Jacó colabora para que um dia essa promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então Jacó não tinha nada. Ele não tinha físico, ele não tinha habilidade, ele não tinha o apoio do pai, ele não tinha nada, ele só tinha o quê? Uma palavra. Uma promessa. A questão é, quem somos nós? Pessoas que se movem por propostas, por necessidades e por carências,
ou pessoas que nos movemos por promessas, pela palavra, por aquilo que o Senhor nos fala. Eu não sou o melhor pregador do mundo, eu tenho certeza que eu não sou. Tem pessoas que pregam muito mais que eu. Mas um dia, quando Deus falou para mim que o chamado pastoral estava sobre a minha vida, sabe quantas vezes eu já tinha pregado? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu me imaginei com um microfone na mão falando para pessoas? Nunca tinha me imaginado. Eu ainda sou bastante tímido. Não sou dos mais, né? Mas nada, irmãos, nada, absolutamente nada, quando eu olhava para a minha vida, me remetia a isso que eu estou vivendo hoje. Mas eu me apeguei a uma palavra, a uma promessa. Embora eu tenha tido diversas propostas, como aceitei algumas propostas, trabalhando em lugares que eu não tinha que ter trabalhado, que só estavam me afastando do meu propósito, mas graças a Deus deu tempo de eu voltar atrás e falar assim, não, Deus me chamou para estar dentro de uma sala de aula, você pode me achar louco, mas é o que eu amo fazer, e enquanto Deus me der força e condições, eu estarei dentro de uma sala de aula. Mas eu aprendi a me mover por uma promessa, e as propostas batem nas nossas portas, constantemente. E esse texto que nós lemos aqui, nos mostra que nós precisamos de uma promessa, e não de várias propostas. Ah, Daniel, mas eu não tenho nenhuma palavra, eu não tenho nenhuma promessa, Deus nunca falou nada comigo, Deus nem deve saber que eu existo, Ele nunca usou uma irmã do coque para falar comigo. Ó, de novo, hein? Diminui. Quer deitar sem sono? Você já leu a Bíblia, irmão? Você já leu a Bíblia? Você já abriu essa palavra que está aí na sua mão? Porque se um dia você já abriu essa palavra, com certeza você já teve contato com as promessas de Deus para a sua vida. Com as palavras de Deus para a sua vida. Por isso, você não precisa ter medo de ficar sozinho. Porque Ele diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por isso, você não precisa se mover por propostas, porque você tem uma palavra do próprio Jesus dizendo, eis que estarei convosco. Traduzindo, eu vou estar com você por toda a eternidade. É nessa promessa que você crê? Ou você vai continuar vivendo por propostas? E andando com pessoas que, cara, você não precisa andar. Ah, Daniel, mas eu preciso de amigos. Eu quero ter amigos. Ó, você que está na escola aí, na faculdade, vai por mim, tá? Não perde o propósito não, porque a maioria das amizades que você tem na escola, talvez você nunca mais vai ver essas pessoas. E você está negociando o seu futuro, por causa de pessoas que quando terminar o terceiro colegial, você nunca mais vai ver. Poucas pessoas você vai levar da faculdade para a sua vida. Sabe quem vai viver com você? Sabe quem vai estar do seu lado? Sabe o que eu tenho aprendido? Sabe da onde vieram meus verdadeiros amigos? De um ambiente como esse aqui. Tem um cara aqui nessa igreja que eu sou meio igual ao Jacó, galera. Eu não tenho muita habilidade, não. Eu não sei furar parede. Eu não sei instalar as coisas, televisão, essas paradas aí. Mas tem um parceiro meu aqui, quando eu ligo assim, ó. Parceiro, você tem aquela furadeira? O cara já fala, tô colando aí, tio. Porque ele é meio pá, né? Mas ele é convertido. Glória a Deus. Ele está ali, ó, tá vermelho, está rindo. Meus melhores amigos, galera, são daqui. Hoje, eu estava estudando, preparando essa mensagem,
E aí um outro casal de amigos nossos ligou, e o cara falou assim, ó, tô passando aí 2 horas para te levar pro treino. Porque ele sabe que eu tô gordinho. Ele não faz questão, ele não é daquelas pessoas assim que fala, que esconde, né, o que está pensando. Ele chega e fala assim, pô, essa barriguinha sempre teve aí? Os caras estão ligados. Mas porque ele se preocupa comigo. Porque ele quer me ver bem. E ele não está me chamando para encher o meu corpo de álcool. Ele está me chamando para ir para uma academia treinar. Porque os melhores amigos que eu fiz dentro desse lugar. É aqui. Não é lá fora. Lá fora você pode ter também, está tudo certo. Mas o problema é quando essas amizades começam a virar propostas e não fazer mais parte do seu propósito. Tem outros amigos aqui, tá? Mas é que eu não posso falar da exemplo de todo mundo, senão eu vou... Mas o Lucas também ali, ó. Aquele cara também, meu parceiro. E tem outros aí também, que eu não vou ficar falando nome aí, tá bom? Porque senão eu vou deixar alguém chateado. Mas enfim. O que eu quero dizer para vocês... Além de pessoas, tem mais uma promessa nesse livro. Tem mais uma promessa. Jesus disse o seguinte, ó, não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho revelado a vocês. Então, na Bíblia tem uma promessa de que você vai ter pelo menos um amigo, Jesus. Esse cara vai ser o seu amigo. Ai, Daniel, mas eu preciso de um par. Eu quero casar. A Bíblia nos ensina que nós somos a noiva de Cristo. Sabe quem quer ser o par perfeito? Jesus. Ah, lá ele, sou homem. Ô bobão, é uma metáfora. Beleza? Mas sabe por que eu estou falando isso? Que o seu par perfeito é Jesus? Porque se você não for a noiva de Cristo, se você não entender que a sua primeira aliança é com Jesus, você nunca vai conseguir honrar outras alianças na sua vida. Entende isso? Zero ela. Você precisa entender que enquanto você não honrar a sua aliança com Deus, você não vai conseguir, ou você vai ter extremas dificuldades de honrar uma aliança com alguém que você quer colocar do seu lado. A Bíblia também tem outra promessa para quem procura felicidade. Salmo 1, ó, feliz é aquele, ó, mais claro do que isso não tem, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se assenta na roda dos zombadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sabe aonde está a felicidade que você precisa? Está nas palavras, está na lei do Senhor, está na Bíblia, não nas coisas que nós temos buscado por aí fora, porque essas coisas são passageiras, essas coisas vão se desfazer, como diz a própria palavra do nosso Senhor, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aonde está a sua felicidade? Está em coisas que o próprio Senhor disse que quando Ele voltar vai derreter tudo, ou está dentro da palavra que é eterna? Ah, Daniel, você está querendo dizer então que eu não vou ser sozinho, é só Jesus que vai andar comigo? Que eu não vou ter amigo, só Jesus vai ser meu amigo? Você está dizendo então que eu vou morrer solteiro, que Jesus é o meu noivo, então é só Ele que eu tenho que ter uma aliança? Você está dizendo que eu só vou ter felicidade na lei de Deus? Mané. Porque se você não aprender a ter felicidade no Senhor, pessoas e coisas nunca vão te satisfazer. Seus amigos não vão ser suficientes para você. A pessoa que estiver do seu lado não vai ser suficiente para você. Porque você está se saciando de coisas passageiras e não coisas eternas.
E por último, se o louvor quiser subir. Quase que eu derrubei o copo aqui, hein? Já acabou, tá vendo? O culto não vai durar 6 horas. Já está acabando. Por último, nós temos mais uma promessa que nós temos aqui na Bíblia. Eu já recebi uma fala dessa umas 3 vezes. De jovens, adolescentes, né, lá no meu trabalho, que me procuram para falar assim: nosso professor, eu vejo que o senhor é mais que um professor para mim, o senhor é meu pai. Sabe o que isso me revela? Uma ausência de paternidade muito grande na nossa sociedade. Problemas, jovens que têm dificuldade de se relacionar com seus pais, e aí olham para um professor e conseguem ver um pai, porque não tem esse referencial dentro de casa, ou não consegue se relacionar com esse referencial paterno dentro do seu lar. Mas é o seguinte, quando nós lemos esse texto aqui, nós temos mais uma promessa, dentre várias. Não dá para eu falar todas as promessas que tem aqui para você abandonar as propostas e viver na promessa, mas tem mais uma aqui. Jesus disse que ele iria, mas que ele subiria ao Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita o meu e o seu coração, e que, segundo o texto de Romanos, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, talvez, infelizmente, por algum motivo, você não vai conseguir resolver o seu problema com o seu pai. Se você conseguir fazer isso, faça o mais rápido possível. Mas se por qualquer motivo isso não for possível, entenda que o seu pai é um ser humano e falhou com você. Mas existe uma paternidade que vem do alto. Existe uma paternidade que vem do céu. E essa verdadeira paternidade, essa paternidade que não é capaz de nos frustrar, essa paternidade que não é capaz de falhar conosco, é a paternidade que nós encontramos somente a partir do momento que nós lemos essa palavra, que nós meditamos nessa palavra e que nós clamamos por essas promessas. Eu vou encerrar aqui, mas eu tenho uma notícia para você. Quando nós olhamos para a história de Jacó, eu dei um detalhe para você. Os meninos haviam crescido. O texto começa falando de uma gestação, depois de uma esterilidade, depois fala de uma gestação, e depois o texto pula para um fato: os meninos cresceram. Jacó viveu boa parte da vida dele em busca dessa promessa. E sabe qual que talvez é a má notícia de hoje? É que esse culto, ele não vai resolver todos os seus problemas. Porque, assim como Jacó, nós precisamos perseverar nessas promessas. Não é, embora é válido, e nós oramos por vocês, nós queremos orar por vocês, mas a questão é, se você vai sair daqui e você vai continuar aceitando propostas que você não deveria estar aceitando. Ou se você vai perseverar em promessas, em palavras. Se você vai aceitar mais uma vez a proposta, ou se você vai perseverar numa promessa. Se você vai chegar na sua casa durante a semana e você vai vencer a proposta do cansaço, porque o cansaço te entrega um prato de lentilhas maravilhoso.
Você vai vencer essa proposta para perseverar nas promessas. Porque não é o culto, a gente tem que parar com isso. O culto é importante, você está aqui, eu estou muito feliz que você está aqui, mas não é esse culto que vai resolver sua vida. Porque eu não sou Deus. Embora eu creia em milagres, e embora eu tenha certeza que o Deus que eu sirvo pode curar você de toda e qualquer enfermidade física e espiritual, seja lá o que for. Mas isso são milagres. São milagres, eles acontecem, eles são reais. Mas o que o Senhor, sabe que... tem um texto que eu amo. Gênesis, o início de Gênesis, quando fala de Enoque, Enoque andou com Deus. É isso que Ele espera da gente, que nós andemos com Ele, que nós sejamos perseverantes nas promessas e nas palavras dEle, como diz Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, receberá a sua coroa. Nós precisamos perseverar. Sabe quando aquele sentimento de orfandade bater em você? Você precisa perseverar. Deus é o meu Pai. Não, eu não vou buscar isso no meu líder. Não, eu não vou buscar isso no meu professor. Não, eu não vou buscar isso. Não, eu não vou buscar. Ainda que você tenha uma paternidade saudável, e está tudo certo, mas você também não pode se esquecer que essa identidade de ser filho de Deus precisa ser perseverada todos os dias. Sabe quando bater aquela tristeza, fala assim, meu Deus, eu não tenho amigo, e você querer ser aceito por pessoas que, cara, você não deveria estar andando, persevere, ei, Jesus é o meu amigo. É isso, mas nos falta perseverança, nós não perseveramos nessa palavra. Eu não sei se ela fez sentido ou não para você, espero que ela tenha feito sentido. Mas se você não perseverar, se você não fizer como Enoque, andar com Deus, se você não meditar nessa palavra dia e noite, sabe, quando dá aquela vontade de você chutar o balde, e você fazer tudo que está dentro do seu coração, e você sair, sabe, na bagaceira e moer tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho certeza. Você precisa meditar e perseverar. Não, o meu prazer não está nessas coisas, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Não, o meu prazer não está em coisas passageiras, o meu prazer está no Senhor. Mas nós vivemos, infelizmente, na proposta. O primeiro cara que te liga, a primeira menina que te liga, você pega e vai. O primeiro convite que você recebe, você derrapa na curva. Não foi para isso que Deus te chamou. Ai, Daniel, mas e agora? O que eu faço? Você precisa se arrepender, só isso. Porque Hebreus fala que Esaú procurou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Mas eu creio que esse momento não chegou para você, porque você está vivo ainda. Você está vivo, você está com vida. Enquanto você estiver com vida, existe oportunidade de arrependimento para você. Enquanto houver vida, haverá esperança, essa é a frase. Você ainda não está na condição de Esaú, que procurou arrependimento e não encontrou, porque isso acontecerá naquele grande dia. Quando aquele grande dia chegar, não haverá mais arrependimento, porque não haverá mais tempo para isso. Não haverá mais tempo de Jesus derramar a sua graça, porque então Ele precisa executar o juízo. E não é terrorismo psicológico, mas assim, eu preciso te contar o que está escrito aqui. Eu preciso dizer a verdade para você. Fica de pé, nós vamos terminar. Nós vamos terminar.
é o seguinte: nós vamos orar por vocês. E quando nós chamamos pessoas aqui, não é porque nós queremos deixar o culto mais bonitinho, porque eu reluto toda vez com Deus para fazer isso. Sabe por que nós chamamos pessoas aqui? Porque a palavra nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. É por isso. Então eu só estou obedecendo a palavra que eu creio. Eu quero orar por você. Só que eu não quero que você tenha vergonha, cara. Eu não quero que você tenha vergonha, minha querida. Porque eu vou usar mais uma vez as palavras do meu parceiro. Vergonha para fazer coisa errada a gente não tem. Mas vergonha de reconhecer que errou e que precisa de arrependimento. E que pessoas que te amam querem orar por você. Aí a vergonha bate na gente. Aí eu não vou lá, não, aí... E tá tudo certo se não vier ninguém. O culto não vai ser melhor se você vier, e não vai ser pior se você não vier. Porque o culto não é para mim. Enquanto eu estou aqui, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou adorando a Deus com o dom que Ele me deu, com a capacidade que Ele me deu. E eu espero que você, sentado no seu lugar, tenha feito o mesmo, porque isso é o verdadeiro culto. Vocês entenderam isso? Amém? Então eu preciso que você, se você quiser, porque eu quero orar por você, que você que reconheceu que tem vivido mais por propostas do que por um propósito, se você reconhece que você, essa pessoa, não chegou o tempo que Hebreus diz, que Esaú, quando foi procurar arrependimento, ainda que em lágrimas, não encontrou, porque ainda podemos nos arrepender. Se você, por acaso, você está aqui, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Não faça desse momento só mais um culto. Faça desse momento um encontro realmente, um encontro verdadeiro com o seu Senhor. Pode vir, você que entende que está vivendo mais por propostas do que por propósito. Eu quero orar por você. Você também que tem tido dificuldades, cara, sei lá, tem se sentido sozinho, tem, sei lá, sentido que precisa de amigos. A gente quer orar por você também. Você que tem tido dificuldades com paternidade, a gente quer orar por você também. Você que tem trocado tantas promessas de Deus por pratos de lentilhas. Amém. Ó, agora você pode vir, que o primeiro já veio. Fica mais fácil. Eu sei que você está com vergonha, pode vir, está tudo certo. A gente te ama e a gente quer orar por você. Amém. Mais ninguém? Amém, Jesus. Isso aí, galera. É para o Pai, não é para mim não. João. Amém, Jesus. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Você que talvez está num relacionamento que você, sabe que você não deveria estar. Pode vir também, porque às vezes esse relacionamento está sendo um prato de lentilha para você. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Jesus. Nós queremos Te agradecer, Jesus, por o Senhor ser um Pai tão bondoso conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque ainda o Senhor
Fala aos nossos corações. O Senhor ainda comunica aos nossos corações. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Se você ainda ouve a voz do seu Senhor, se você ainda se incomoda com algumas coisas, embora você as tenha feito, saiba que isso não é de você. Isso provavelmente é o Espírito Santo que habita em você, dizendo: ei filho, ei filha, eu estou aqui, e eu estou falando com você. Pare de viver por propostas e viva pela minha promessa. Pare de aceitar as propostas passageiras e comece a dizer sim para mim. Talvez essa voz ela ainda está muito fraca, essa voz ela ainda é muito baixa dentro de você. Mas saiba que se você se entregar em perseverança, em viver as promessas, em oração, essa voz, ela vai crescer cada vez mais dentro de você. Mas quanto mais você endurecer o seu coração, menos você vai conseguir ouvir essa voz. E aí, coisas que antes te incomodavam, agora vão se tornar normais. Minha oração é que cada um de vocês, Senhor, eu te peço, que o Senhor dê força para os teus filhos, para que eles possam perseverar, para que eles possam olhar para a palavra do Senhor, e perseverar e não desistir, mesmo no dia mau. Eu oro pela vida de cada um aqui, e nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, pois o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, amém. Aplauda Jesus, porque isso é para Ele. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus, amém e amém.